pessoal, tudo bem? Eu sou a aluna Karine Mendes. Estarei dando continuidade à apresentação, falando um pouco sobre o sistema articular da cabeça. Daremos início falando sobre as articulações do crânio, que são de 3 tipos especificamente. As suturas, que são as mais comuns, a sicondrose craniana e a diartrose do tipo condilar, que se faz entre a fossa mandibular e o osso temporal com o côndilo da mandíbula. Articulações fibrosas do crânio. Nas articulações fibrosas, os elementos que se interpõem entre as peças que se articulam é o tecido conjuntivo fibroso. A grande maioria se localiza no crânio e sua mobilidade é extremamente reduzida e tem grande importância no recém-nascido. As articulações fibrosas geralmente são imóveis, sem artrose, e não possuem cavidade articular. São subdivididas em suturas, gonfoses e sindomose. Essas gonfoses são as que encontramos nos dentes. Em relação à mobilidade, quanto mais o tempo passa, mais ela se consolida. Essa consolidação é feita com depósito de cálcio, que vai se fechando até se tornar uma coisa só. Nos bebês, como os ossos são menores, elas estão bem mais entreabertas do que em um indivíduo de mais idade. Essa mobilidade, ela é necessária para um parto normal de um bebê, para facilitar a sua. Tratando-se de suturas cranianas, temos sutura coronal, sutura escamosa, sutura esfenoescamosa, sutura esfenofrontal e a sutura lambidoidea. Temos aí algumas imagens mostrando onde localiza-se cada sutura que foi citada anteriormente. Na primeira imagem em destaque, temos a sutura coronal, que é uma sutura que fica entre os ossos parietais e o osso frontal. Já na segunda imagem, temos a sutura escamosa em destaque, que fica entre os ossos parietais e o osso temporal. Na sutura esfenoescamosa, que está em destaque na terceira imagem, podemos observar que ela é como se fosse uma continuação da sutura escamosa. Só que agora ela não divide o osso parietal do osso temporal. Ela divide o osso temporal do osso esfenoide. Por isso o nome esfenoescamosa. A sutura esfenofrontal é a que faz a articulação do osso esfenoide com o osso frontal. A sutura esfenoparietal, ela divide o osso esfenoide do osso parietal. Temos uma última sutura nesse slide, que está em posição sagital, que é a sutura lambidoidea. Ela divide o osso occipital dos ossos parietais e também divide o osso occipital dos ossos temporais. Eu não coloquei um outro slide mostrando uma sutura que eu acho muito importante, que é a sutura sagital. Ela fica localizada na parte superior do crânio e divide os dois ossos parietais. E ela é uma sutura, gente, bem grande, tá? Nessa imagem, podemos identificar outras suturas, como, por exemplo, a que divide o osso zigomático do osso frontal, ou até mesmo a que divide os ossos nasais um do outro, ou que divide esses dois do osso frontal. Essa foto mostra em azul o osso frontal, em verde musgo o osso parietal, em vermelho o osso temporal, em laranja o osso esfenoide, em lilás o osso etmoide, em um vermelho mais claro o osso nasal
em um tom goiaba, o osso zigomático, e na parte que está com a cor cinza, mostra a mandíbula. Articulações fibrosas, gonfose. Eu havia falado anteriormente que gonfose é a articulação fibrosa encontrada entre os dentes. Os seus receptáculos são os alvéolos dentários, que são preeminências. Normalmente, as junções fibrosas localizam-se entre dois ossos. O tecido fibroso do ligamento periodontal segura firmemente o dente no seu alvéolo. Na imagem ao lado, podemos identificar que o dente tem uma coroa, possui uma raiz, possui canal radicular e a polpa. A ATM, articulação temporomandibular, é a articulação sinovial do tipo gínglimo modificada, bicondilar. As superfícies articulares envolvidas são o tubérculo articular do osso temporal, que é a eminência articular, a fossa mandibular do osso temporal e o côndilo, que é a cabeça da mandíbula. Temos aqui uma visão lateral nessa imagem, em que conseguimos identificar a fossa mandibular, FM, a eminência articular, EA, e o CM, cabeça da mandíbula ou côndilo mandibular. E a articulação é exatamente a junção de tudo isso aí. Temos aqui algumas estruturas que devem ser ressaltadas, que são o disco articular, ligamentos lateral, esfenomandibular e estilo mandibular. Observem na imagem ao lado que o ligamento estilomandibular se agarra no ângulo da mandíbula e se agarra no processo estiloide da mandíbula. Dá para observar também que o ligamento esfenomandibular fica no lado interno da mandíbula. Ao iniciarmos a apresentação, nós observamos a importância da mobilidade das articulações. Falamos sobre a ATM, que é a articulação temporomandibular, a articulação entre a mandíbula e o osso temporal do crânio. Falamos também das suturas e citamos que nas suturas não possuem mobilidade, né? Não tem muita movimentação. Uma definição para o sistema articular. Nesse caso, para a artrologia, é que a articulação é a união entre ossos. Podemos identificar que elas podem ser anatômicas e também funcionais. A articulação é muito importante para o sistema locomotor, para o sistema esquelético, por causa da sustentação, para o sistema articular, por causa dos movimentos, e para o sistema muscular, por causa dos componentes. Funcional, devido ao seu grau de movimento. É classificada como sinartroses, articulação do crânio, onde citamos que tem grau de movimento muito baixo, importante apenas no momento do parto, e com sua estrutura fibrosa, que é o tecido conjuntivo fibroso, bem como citamos as suturas do crânio. E assim finalizamos a parte da apresentação que fala sobre a articulação da cabeça.